O Rizek que falou sobre a questão do Gabigol não enfrentar os melhores marcadores do mundo, né? O Cebolinha foi o melhor jogador do Brasil na Copa América e também nunca tinha enfrentado nenhum grande marcador, só jogava aqui no Brasil ou no Grêmio. Então, às vezes, essa coisa de enfrentar grandes marcadores, assim, às vezes o jogador se adapta bem à seleção brasileira sem precisar ter ido para a Europa. Bom, mas falando do Flamengo exatamente, o time chegou ontem à noite aqui, vai treinar daqui a pouquinho em Barranquilha, muito calor, mas um vento forte também, o que ameniza a temperatura mais alta. O técnico Jorge Jesus vai estrear na fase de grupos, né? A gente lembra que no ano passado ele estreou no mata-mata contra o Emelec, então vai ser a primeira vez do Jorge Jesus na fase de grupos da Libertadores da América, um grupo que tem o Júnior Barranquilla, o Barcelona de Guayaquil e o Independiente Del Valle. Se não é o grupo da morte, mas é um grupo bem traiçoeiro, um grupo bem difícil, com boas equipes. O Barcelona de Guayaquil passou de passagem pelas duas fases pré, o Independiente Del Valle a gente teve a chance de observar bem, e o Júnior Barranquilla se reforçou bastante. Há uma pressão muito grande aqui em Barranquilla para que o Júnior avance na competição. Eu lembro que no dia da apresentação do Borja aqui, o dirigente, o acionista maior do Júnior Barranquilla, falou que estava montando um time para bater o Flamengo. Então você imagina que na quarta-feira a pressão vai ser grande para o Flamengo, e o Flamengo tem 4 desfalques importantes. Também vai ser um teste bacana para o Jorge Jesus ver o elenco, né? Jogadores importantíssimos, assim. O Rafinha não veio com a delegação, o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique e o Ilharão também não. O Ilharão está suspenso, né? Foi expulso contra o Del Valle, e os outros 3 jogadores estão machucados. Então, eu imagino que a zaga não tenha muito problema. Gustavo Henrique e Léo Pereira é o que parece ser o que vai ser escalado mesmo pelo Jorge Jesus. Na lateral direita é o João Lucas, que é o único lateral de ofício hoje, depois do Rafinha, no elenco do Flamengo, no grupo dos 30 jogadores inscritos. Ele testou o Berrio no último jogo ali, mas eu acho que é muito pouco provável que numa estreia de Libertadores ele coloque o Berrio de lateral direito. Mas se tratando de Jorge Jesus, a gente pode esperar qualquer coisa. E na frente, o Vitinho vem fazendo muito boas partidas, entrando super bem. Tem a opção do Pedro também, o Michael. Aí é onde o Jorge Jesus tem mais opções. O Flamengo joga aqui às 7h30 da noite, 9h30 da noite no horário de Brasília, com transmissão da TV Globo, do Sport TV, enfim. O torcedor rubro-negro vai poder acompanhar de perto a estreia do campeão da Libertadores, defendendo o título agora em 2020. Estou aqui à disposição para qualquer pergunta, Rizek e amigos. O Eric, o ataque do Júnior de Barranquilla é Theo Gutierrez e Borja para quarta-feira, não é isso? Em princípio, sim. É o que tem sido no campeonato colombiano. É um ataque conhecido do torcedor brasileiro, né? O Theo Gutierrez, há 200 anos, enfrenta times brasileiros, seleção brasileira. Enfim, todo mundo conhece. Uns 200, pelo menos, né? Uns 200, pelo menos, a gente ouve falar do Theo Gutierrez, né? Sim, um ataque de seleção colombiana. E o Borja está super bem, fazendo gols. No fim de semana fez um gol também na vitória do Júnior Barranquilla, enfim. Então eu imagino que seja um jogo difícil e vai ser um duelo bem raiz à beira do campo, viu, Rizek? O técnico uruguaio com aquelas camisas floridas que você gosta, que eu sei, e o Jorge Jesus com aquele cabelo o tempo todo mexendo. São 2 técnicos bastante experientes. Eu imagino que vai ser um duelo legal ali à beira do campo, hein? Valeu, Eric. Bom trabalho por aí, meu velho. Obrigado pela participação. Aquele abraço. Valeu, amigos. Um abração para todo mundo aí. O Everton tem sido destaque da Copa América, aquilo que a gente falou. Ele foi experimentado na Copa América. Tenho curiosidade de saber como o Gabriel... vão se comportar. Claro, como ele vai se comportar quando enfrentar jogadores de um nível internacional. Michel, pode ser o Michel, o Gabriel e o Everton. Vitinho ou Pedro? Vitinho ou Pedro? Vitinho ou Pedro? E o Vitinho aprendeu a jogar bola de novo? Não sei. Ou o modelo de jogo ajuda, favorece? É chato falar isso, mas hoje é uma realidade do futebol que às vezes a gente quer se confrontar com ela, mas é a realidade. E eu sempre bato nisso. Antigamente, e não é demérito, o jogo era muito mais intuitivo do que de organização. Hoje as ações dos atletas elas são muito controladas. E você pode potencializar isso ou você pode minimizar a qualidade do atleta. Esse homem de beirada que a gente fala tanto, a gente viu diversas vezes aqui no Campeonato Brasileiro, jogador com potencial para ser agressivo, só que ele tinha 70 ações defensivas e 30 ofensivas. Então, assim, você diminui o potencial do cara.
E a questão é uma discussão muito legal sobre isso, porque quando você rema um pouquinho contra a maré, ou você não entende nada de futebol, ou você é maluco. Porque, assim, é óbvio que o Van Dijk é um dos melhores zagueiros do mundo. Claro que é. O cara botou na frente dele do sábado. Só que o confronto, hoje o jogo não tem muito mano a mano, André. Hoje o jogo é muito formado por linhas. Hoje quem tem mais o confronto são os laterais com os extremos, como foi o Arnold com o Bruno Henrique. O Van Dijk, ele é muito pouco exigido de forma direta num confronto de mano a mano. Para fazer o que ele faz, ele joga demais. Ele é inteligente, ele tem bom passe, ele constrói o jogo. Você pega o Mari, cobertura. Você pega o Pablo Mari e bota ele num confronto direto com um atacante de velocidade. Ele vai sofrer. Só que a ideia de jogo do Jorge Jesus beneficiou e escondeu algumas deficiências do Pablo Mari. Diminui as possibilidades dele ter esse tipo de confronto. Porque ele passa o tempo inteiro construindo o jogo. Ele tem pouco confronto. Por isso que é muito cruel a gente falar assim, o Gabigol não enfrentou os melhores. Mas espera aí. Qual foi o enfrentamento que esses melhores tiveram com jogadores de alto nível também? Por que só os jogadores de alto nível estão na Europa? Porque são as melhores ligas? Pode ser, mas o Gabriel não tem capacidade. É muito cruel quando a gente joga no pacote. Teve na Inter de Milão e não jogou. Como é que ele foi usado? Qual era a função que ele exercia? Então a gente joga... mas não pode tirar dele também. Claro. A parcela dele. Ele teve na Inter e no Benfica. Tudo bem. Então, assim, como é que a gente quer o Gerson na seleção brasileira hoje se ele não foi bem na Europa? Então a gente cai em contradição. Ele não foi bem na Europa, por quê? Tem que ter um porquê. A gente tem que avaliar o contexto, né? Se não foi bem na Europa. Às vezes o cara... Eu joguei no mundo árabe com um treinador alemão que me botou de lateral esquerdo. Você foi bem ou você foi mal de lateral esquerdo? Horrível. Eu tô dando um exemplo. Às vezes o contexto do jogo, o Gerson pode ter jogado na mesma posição que ele joga hoje no Flamengo, mas fazendo funções diferentes, muito mais defensivas do que ofensivas. Então, assim, a avaliação tem que ser mais profunda. Por isso que seleção é complicado. Quando você fala de clube, né? Você fala de toda uma formação de uma equipe que tem uma temporada inteira para ela ser pensada, para ela ser testada, construída, para ela ser melhorada, alterada. Então é o ano inteiro que você tem para montar. A seleção nacional, você vê quem está jogando bem. Pô, você vai lá, o técnico da Holanda vai convocar o Van Dijk. Vai botar o Van Dijk para jogar. Né? E aí, se amanhã aparecer um Messi indo para cima dele e ele tiver problema, você tem menos tempo para montar. Por isso que, assim, quando você fala assim, nós estamos sendo incoerentes, se a gente quer o Gabriel na seleção e lembra que ele não foi bem, o Gerson também não foi. Acho que hoje a maioria quer os dois na seleção. Exato, porque tem que olhar o contexto. O que eles estão fazendo aqui e agora. Se você botar o Como Gerson, eles vão jogar... Se você botar o Gerson de segundo volante, como ele joga no Flamengo, mas tendo uma ideia de jogo defensiva, ele vai sofrer porque ele não é marcador. Claro. Ele vai sofrer. Por que ele se destaca? Porque ele passa o tempo construindo.